depois de tantos anos, né, você fica se recordando. E até hoje eu não entendi direito porque que eu virei ator. Mas, enfim, eu lembro que eu comecei a fazer teatro lá na igreja do Senhor do Bonfim. Na época vieram os padres franciscanos da Itália e eles tinham uma mentalidade muito avançada. E aí é que despertou em mim essa coisa do teatro. Tudo começou, na verdade, com um teatro de alumínio, né? Feito por um comerciante do local chamado Antônio Chiarelli. Eles montaram um teatro feito de chapa, né? O material parecia uma lata, sabe? Porque quando chovia, mas fazia um barulhão que parecia que ia cair, desmontar, sabe? E lá dentro parecia um circo, assim, as cadeiras, porque se tinha muita gente, eram poucas cadeiras para sentar. Tudo assim, feito muito simples, né? Mas os artistas eram maravilhosos. Foi muito bonita essa época do teatro de alumínio. Aí mudei para Santo André. E aqui conheci um amigo, o Ricardo, que ele já estava fazendo teatro no Escaso. O Antônio Chiarelli, ele era o grande incentivador e era o único grupo que fazia teatro em Santo André. Ele vivia para isso, né? Então ele cuidava do comércio, mas ao mesmo tempo ele não se desligava de toda a parte de teatro. Na época ele era muito ligado ao Fianta, ao Escasa. Muitas peças a gente foi assistir, né? Os artistas amadores foram chegando. A Sônia Guedes foi aluna dele, o Petrin também foi aluno. O Zé Armando, então toda essa turma, eles vinham fazer teatro com o seu Chiarelli, né? E o seu Chiarelli era um professor deles na época. O Teatro de Alumínio, como ficou conhecido, foi inaugurado a 21 de maio de 1962 pela Companhia de Bibi Ferreira com a peça Diabinho de Saias. A inauguração do Teatro de Alumínio pode ser considerado um marco divisório. Daí saíram pessoas que levariam a Escasa e o Teatro de Santo André para novos caminhos. Minha mãe já queria fazer teatro quando ela era garota, ela era apaixonada pelo cinema. Ela ia 2 vezes por semana ao cinema em Paranapiacaba. Então ela sabia muito cedo que ela queria fazer teatro. Que era a veterana do grupo, porque ela já tinha começado fazendo teatro amador lá com o Chiarelli. Ela que foi a primeira a ir para a Escola de Arte Dramática, né? Depois nós acompanhamos. O GTC, na verdade, foi inspirado pela Eleni Guariba. A Eleni Guariba é uma diretora de teatro que estudou na França. E ela trouxe essa ideia porque existia na França um projeto chamado Théâtre de la Cité, se tentar descentralizar a cultura no sentido de poder distribuir cultura para mais gente, né? Baseado nisso que eles criaram o Grupo Teatro da Cidade, que foi bem importante para Santo André. Eu cheguei a Santo André em 1962. E logo me entrosei com a área jornalismo da época e acabei me ligando também ao pessoal de teatro. Depois eu me engajei no Grupo Teatro da Cidade. É interessante que o Grupo Teatro da Cidade estava muito bem montado. E eles já vinham de diversos sucessos antes da fundação do Teatro Municipal. Entre esses sucessos, eu gostaria de citar Jorge Dandan, de Molière. E aí montou-se um espetáculo que foi o último espetáculo feito no Teatro de Alumínio. Em 1968, foi derrubado o Teatro de Alumínio, que era o único teatro que existia na cidade. Então, a cidade ficou praticamente sem uma casa de espetáculo. E aí o prefeito da época, por sugestão do secretário de Cultura, eles construíram o Paço Municipal, né? Naquela época da construção, os andrenses gostavam de dizer que era uma mini Brasília em construção em Santo André. Aconteceu que o teatro tinha uma série de problemas técnicos que acabaram delongando a inauguração. Estava tudo emperrado. Nessa época, o Acilino era vereador. Então ele ajudou no destravamento dos documentos da prefeitura. E o Nilton Brandão entregou a um vereador da época, que era o Acilino Belizomi, a incumbência de tomar todas as providências que fossem necessárias
para a inauguração do teatro. Então foi realmente um evento importante para a cidade. E também era a ideia, nessa época, produzir espetáculos de Santo André inéditos. E dentro dessa política foram subvencionados espetáculos muito importantes. E em seguida, a Secretaria de Cultura de Santo André convidou a gente, o grupo, para inaugurar o Teatro Municipal. E nós, do grupo, queríamos que todos os atores amadores de Santo André pudessem participar do elenco, como uma homenagem a todos os que estavam fazendo teatro amador na cidade. Inclusive, a homenagem que nós fizemos ao senhor Antônio Chiarelli, que foi o que começou esse movimento. Mas o pouco tempo que eu tive, que já foi, peguei 71 para cá, né? Não conheci o começo, mas ele sempre me falava sobre tudo, a Guerra do Cansa-Cavalo, né? Os artistas. Às vezes eles moravam num sobrado, né? A Vanessa, vou votar ninho. Aí daqui a pouco ele descia lá do quarto, nas escadas, com uma peruca loira, comprida, vestido de hippie, já com seus 70 anos, né? Eu lembro, assim, de que eu era pequenininha, de brincadeira, de avô, não tinha noção que ele era. Quando eu cresci, que eu vi o legado que ele deixou. Eu nasci ouvindo sobre o meu avô, né? Ele sempre foi o grande orgulho da família, né? Por tudo que ele fez, né, pelo artista que ele foi, por tudo que ele representou para a cidade, né. Eu fico muito orgulhosa de saber que meu avô foi um professor aí para muitos artistas que a gente viu na TV. Ele era mesmo assim apaixonado pela cultura, pelo teatro. Ele queria ver as pessoas felizes, sabe? Ele ajudou a terminar o Teatro Municipal, aí foi inaugurado com muito sucesso. O teatro foi inaugurado, então, na verdade, nessa época eu tinha uma fascinação por esse lugar, né? Esse era um teatro para mim maravilhoso, porque acho que é o maior teatro que eu já tinha ido até então. O teatro não só tinha uma plateia grande, como tinha um palco bem legal, que também era muito grande, e tinha camarins ótimos onde você podia estar. Para mim, o Teatro Municipal era assim, respeito com aquele espaço, era como um templo mesmo. Então, o Grupo Teatro da Cidade, que foi responsável, entre aspas, pela construção do teatro, também contribuiu para que o teatro tivesse um grande movimento com os nossos espetáculos. A experiência foi fantástica. Foi uma inovação que nós fizemos no teatro. Nós conseguimos criar uma plateia de teatro em Santo André. Porque não adianta ter um teatro, um espaço teatral, se não tem uma plateia, né? Se você está numa escola pública e você uma vez por ano vai ao teatro, por 10 anos seguidos, você acaba criando um hábito. Então, na verdade, o que eles fizeram desses 10 anos foi criar público. E esse grupo, claro, acabou se extinguindo porque as pessoas que fazem parte de um grupo de teatro vão tendo seus interesses pessoais. Só os mais teimosos, como eu, nem tanto pelo talento, mas por teimosia, continuei na profissão. Eu, Sônia Guedes, ela foi uma batalhadora incansável, de um talento impressionante, era uma cantora fantástica, ela era a nossa guia. Ela terminou, acho que o colégio normal, né, para ser professora, mais ou menos com 20 anos. Ela trabalhou 28 anos como professora, ela passou 28 anos dormindo pouco para poder financiar a sua vida, né? E impressionante, né, o caminho que ela fez, né? E é uma pessoa tenaz mesmo, uma pessoa com força de vontade, senão você não consegue fazer, você tem que ter muito foco. Eu sei que eu herdei dela muita coisa da perseverança, cabeça dura de decidir coisas, vou fazer. Quando eu entrei na faculdade, ela veio ter uma conversa séria, tipo assim, como é que vai ser? E eu respondi para ela, olha, você me educou, me criou, então não acredito que vai ser tão impossível assim. Ela realmente deu uma contribuição humana. Essa mulher, além de artista, foi uma grande professora e admirada por muitas pessoas.